Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu gostaria de mostrar para vocês essa atividade sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, que eu postei nas redes sociais há alguns dias e algumas pessoas me pediram para mostrar como é a atividade, o desenvolvimento dela. Então é isso que eu gostaria de mostrar hoje para vocês. Bom pessoal, então este jogo, que eu levei alguns dias para a célula, fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Eu fiz o jogo em uma folha, olha, em uma folha de papel craft. Esses detalhezinhos aqui foram feitos em color set e só o castelinho, que representa o reino de Deus, que foi feito em EVA. Além do jogo, eu fiz esse dado com caixinhas de cápsula de café, sabe? Eu aproveitei para fazer o dado, revesti ele todo com EVA, cada parte do dado com uma cor diferente. Preciso de algumas balinhas, que são com as balinhas que as crianças andaram aqui nas casinhas. Eu peguei cada balinha, coloquei um palitinho de dente e um papelzinho com o nome de cada criança, para poder identificar, certo? Então aqui no nosso exemplo, eu tenho 4 balinhas. Vou colocar aqui só 2, para mostrar para vocês como funciona o nosso jogo. Bom, pessoal, para ficar mais fácil mostrar para vocês, eu vou pegar o celular que eu gravo e vou mostrar aqui de pertinho, tá bom? Pessoal, então aqui para iniciar o nosso jogo, primeiramente a criança vai jogar o dado, certo? Então aqui vamos supor que saiu 3. Então a primeira criança vai pegar aqui a sua balinha e vai andar as 3 casinhas. A outra criança joga o dado e vamos colocar aqui o 2 para eu já exemplificar para vocês. A criança caiu aqui na casinha 2, vamos ver o que tem aqui. Feitiçaria. Então, nesse momento, eu vou explicar para a criança o que é feitiçaria e o que isso nos causa, né? Por exemplo, nós podemos falar aqui que a feitiçaria, muitas vezes, não é só aquilo que acontece quando as pessoas, fazem uma obra de macumbaria para outra pessoa. Às vezes, nós fazemos orações contrárias, contra algum coleguinha nosso. Isso também é uma forma de feitiçaria, as orações contrárias. E isso nos afasta de Deus. Deus não gosta, que a gente pratique a feitiçaria. Isso é uma obra da carne. E como está exemplificando aqui, o nosso desenho, a gente só anda para trás quando a gente pratica essas coisas. Então a próxima criança vai jogar o dado e vamos supor aqui que ela caiu na próxima casinha. Domínio próprio. Então nós vamos explicar para a criança o que é o domínio próprio. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui é a Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças da APEC. Ela tem uma parte aqui que fala especificamente dos frutos do Espírito. E vai falar sobre cada um dos frutos do Espírito, o que eles significam. Então, assim, pode ser bastante útil quando você for aplicar essa atividade com as suas crianças. Continuidade aqui, então, vamos para cada casinha aqui que tem um fruto do Espírito, a obra da carne, para vocês verem. Eu coloquei aqui idolatria. Então, você vai explicar para a criança o que é idolatria, que é colocar qualquer coisa acima de Deus nas nossas vidas. Não exatamente adoração a imagens. Não é só isso. Às vezes nós colocamos, o nosso jogo como prioridade na nossa vida. Colocamos, às vezes, os adultos, colocamos o nosso carro, o nosso cabelo, muitas vezes acima de Deus. E isso desagrada ao nosso Pai e nos faz novamente andar para trás. Depois temos aqui mansidão. Então nós vamos explicar para a criança o que é uma pessoa mansa, A Bíblia fala que os mansos
herdarão o reino dos céus. Depois nós vamos explicar sobre a ira. Isso, pessoal, é conforme a criança for parando em cada casinha, entendeu? Depois aqui tem o fruto da bondade, tem a discórdia, a fidelidade, ciúmes, paciência e logo aqui acima nós temos o reino dos céus. Ou seja, essa brincadeira vai nos mostrar o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta de Deus. Por quê? Quando a criança cai aqui nessa casinha, aliás, que tem as obras da carne, a criança volta 5 casas. Ou seja, sempre que nós praticamos as obras da carne, nós ficamos mais longe, do reino de Deus, isso nos afasta. E quando a criança cai na casinha que tem os frutos do Espírito, a criança tem o direito de avançar 5 casinhas. Ou seja, quando nós praticamos os frutos do Espírito, nós nos aproximamos de Deus. É essa atividade que eu tinha para mostrar hoje para vocês, sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. É um jogo bem interessante. No dia que eu levei para a célula, as crianças gostaram bastante, ficaram super atentas. Muitas vezes, quando a gente leva um tema que é mais falado, as crianças não prestam tanta atenção. Quando a gente leva um jogo, ao longo do jogo você pode ir falando sobre os frutos do Espírito, as obras da carne. Aqui eu não coloquei todos, mas se quiser pode colocar todos os frutos do Espírito e todas as obras da carne. E quando a criança cai em cada uma dessas casinhas, nós vamos explicar o que significa esse fruto do Espírito, o que significa essa obra da carne, se nos aproxima de Deus, se nos afasta de Deus, E como consequência, a criança cai então no fruto do Espírito, avança 5 casas. Caiu nas obras da carne, retrocede 5 casas, certo? Então, essa é a atividade que eu tenho hoje para mostrar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deem o seu joinha, se inscrevam no canal e aguardem os próximos vídeos. Até a próxima, tchau, tchau!